Bom, para falar sobre o Espiritismo, precisamos também falar sobre o seu codificador, o professor Rivail. Hipólito Leon Denis Rivail, conhecido também como Allan Kardec, numa complexidade que explicarei um pouco mais adiante ainda nesse vídeo. Não estou falando propriamente do criador do Espiritismo, porque falando assim fica parecendo muito algo de que ele inventou isso, ou de que seria algo que não existia antes, o que é uma grande inverdade. Afinal, o Espiritismo existe desde sempre. Vários médiuns já existiram ao longo da história, já fizeram suas grandes contribuições para o conhecimento humano no grande tripé espírita, como o científico, filosófico e religioso. Então não faria sentido afirmar isso. Assim, o que há nessa codificação é um material mais voltado para o descobrimento do que seria o espiritismo, uma anotação que registra o que é isso, ou seja, como é o espiritismo, o que é Deus, o que são todas essas questões. Então, já havia ao longo da história sendo mais bem registrado. Nesse ponto nós temos um ponto mais acertado. Em relação a isso, assim, eu preciso também explicar uma série de detalhes, porque o Hipólito Leon Denis Rivail, conhecido depois como Allan Kardec, não foi quem inventou propriamente isso assim, não foi quem colocou isso nos seus... Ele colocou isso nos seus termos, mas anteriormente já existia muito outras visões sobre isso que não eram muito bem organizadas, que não tinham toda a complexidade colocada por ele, e que isso também lhe fez mais posteriormente ser mais marcante dentro desse setor pelo que ele coloca dentro do kardecismo, digamos assim. E a partir de tudo isso a gente consegue cada vez mais explicando melhor o que seria o espiritismo, o que seria a doutrina em si, a partir dos seus livros que são a base do espiritismo, principalmente o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno, que são as 5 obras básicas dessa doutrina que explicam o que seria ela, seus fundamentos, o que ela se trata, para que falamos sobre ela, qual a validade que ela tem para a humanidade. Tudo isso é muito bem explicado a partir desses livros e colocados em seus pontos, porque ele consegue organizar essas ideias de maneira que outros não teriam colocado. Isso não faz de Kardec um profeta ou qualquer tipo de sumo pontífice em suas composições, mas é alguém que dá essa explicação, que coloca algo que outros não tinham colocado. Já haviam tido antecessores dele, como Swedenborg, como Mesmer, como as irmãs Fox, como Andrew Jackson Williams, que já tinham feito bastante experiência com questões espíritas, mas não tinham isso muito bem organizado. É o que hoje nós chamamos de espiritualismo, por causa justamente dessa falta de organização, falta de uma visão mais ampla sobre o que seria o espiritismo e mais fenômenos relacionados aos espíritos, que a gente consegue encontrar também em vários outros momentos ao longo da história. E a partir disso, por causa de tudo isso, nós vamos conseguir ir dando esses primeiros passos para o que seria o espiritismo e o que seria tudo isso. Então, mas o que o professor Rivaio consegue colocar que estaria mais bem interligado com o que é o espiritismo? Por que ele estaria nesse ponto um pouco mais acertado? É importante falar um pouco sobre quem foi o Hipólito Leon Denis Rivaio. Ele era essencialmente alguém um pedagogo, uma pessoa que tinha uma ligação muito forte com as questões pedagógicas, com o ensino. Então já teria um pouco nisso assim. Até hoje ele é muito conhecido entre os espíritas como o professor, como o homem que nos ensinou, que nos deu as orientações corretas para que pudéssemos entender como seria o espiritismo e o que ele se trata. Então, nesse sentido, em O Livro dos Espíritos, ele descreve o que são os espíritos, coloca as questões morais, as questões espaciais, o que é o universo, o que ele não é. Depois, em O Livro dos Médiuns, ele explica mais sobre a questão da mediunidade, por que isso é importante, o que ela diz sobre nós, assim, como que ela funciona, o que a mediunidade tem em relação com os espíritos, como é possível de alguma maneira detectá-los. Isso é um ponto bem polêmico que tratarei ainda muitas vezes no canal, mas grosso modo essa questão vai dizendo sobre isso. E a polêmica vem muito do que seriam esses espíritos, o que poderiam ser, mas esse assunto é muito difícil para desenvolver só agora, que eu quero falar mais sobre o professor, então eu vou ir pondo mais aprofundadamente ao longo dos vídeos, conforme isso for parecendo e for sendo cada vez mais relevante. Depois nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que esse livro já por sua vez se trata da relação com o Evangelho, com as mensagens de Jesus, com a Boa Nova, e por que isso seria importante, como isso poderia ser entendido pelo Espiritismo, o que ele tem esse significado, porque Jesus é uma figura ainda extremamente fundamental para os espíritos e para o Espiritismo, então esse livro explicaria toda essa relação. Depois nós temos o Céu e o Inferno, que vai contrapor os dois sentidos, o que seria o mais correto, o que seria o incorreto, e nós temos a Gênese, que buscaria
o que seria o mundo, como é que você poderia explicar algumas questões e serem colocadas como mais fundamentais. Essas são as obras principais do professor Rivaio, que as colocou sobre o espírito de Allan Kardec, que iria ser um espírito antigo, um espírito celta da época dos druidas lá na França, que o Rivaio era francês e que teria de alguma maneira o orientado nesse sentido e passado para ele. Isso também é uma coisa que até hoje os espíritas debatem bastante sobre quem é exatamente Rivaio e quem é Kardec, sim, porque o espiritismo tem como base você conseguir de alguma maneira ter a psicografia de espíritos, mas ao mesmo tempo você é um espírito, então como é que uma coisa funcionaria, como é que a outra sairia, são pontos que já geraram bastante críticas, em alguns momentos até bastante ridicularização para com os espíritas, mas que foi cada vez mais se organizando. E o professor Rivaio é essencialmente esse decodificador através de Allan Kardec. Então, a partir disso, você consegue explicar. E isso foi, na verdade, um abandono muito grande que ele teve com relação ao ceticismo, que estávamos numa época em que o ceticismo estava começando a se fortalecer, que estava tendo novas visões das negações do que seria teológico, ou sobrenatural, metafísico, que seria essencialmente um mundo mais voltado para aquilo que seria apenas natural, ou apenas ateísta nesse sentido, porque você não pode acreditar no que seria um pouco mais além, ou nas coisas que não podem ser provadas cientificamente. Isso também tem uma questão pesada. E o professor o Hipólito acreditou muito tempo nisso, assim, por causa de que não via muito sentido no espiritismo. Ele vinha de uma família, não no espiritismo, mas na própria concepção de ceticismo, e ele tendo vindo de uma família que era muito católica, teve bastante formação católica por causa disso, sim, mas que acabou tendo esse ceticismo para a adolescência durante uma parte da vida adulta, até retomar a questão religiosa um pouco mais velho, já assim, mas que ainda tinha já era mais voltado à pedagogia, filosofia, mas que já estava começando a enxergar novos pontos, assim, e que ele volta à religião nesse sentido, de resgatar as coisas que ele viu que não podiam ser tão bem explicadas, no que não teria como você colocar sem uma coisa mais sobrenatural, porque ele percebeu que o mundo é muito complexo, que o mundo não pode ser explicado apenas pelo que é científico, que não é muito... que há coisas que desafiam e vão para além da ciência, porque a ciência é um método que tem sua validade, mas que não enxerga tudo que está no mundo. Isso não significa, muito importante dizer isso não significa que os conhecimentos científicos sejam falsos ou que eles não tenham sua validade. Eles têm sim uma grande validade na medida em que falam sobre o universo, que os investigam, mas que eles sozinhos não têm toda a base necessária para explicar o mundo, como tanto dizem os ateus e os ceticistas, que dizem que basta que o conhecimento científico é suficiente por si só e que não há nada no universo além deles. Então tudo seria ciência, nesse sentido que não é tão verdadeiro nisso por causa disso é tudo. E isso vai dando uma certa visão do que é a religião para o próprio espiritismo, para o que nós acreditamos enquanto espíritas, que volta muito essa questão do que nós precisamos colocar, do que nós somos, se nós acreditamos em Deus, nós temos essa crença de que Deus é essa força maior que está nos criando e nos conduzindo, ao mesmo tempo porque acreditamos que a ciência tem passos bastante importantes, que o conhecimento científico é real e importante à medida que investiga a natureza, investiga o universo, suas maneiras, e que conforme isso acaba sendo real, não tem como você negar, mas que ele sozinho não tem essa explicação completa. Ele vai em torno de muitas coisas e isso vai sempre gerando em volta disso. E através disso, Allan Kardec, assim, teria sido esse espírito que conseguiria editar para Rivaio o que seria mais importante nesse ponto, o que seria tudo isso, e que isso faz dele o grande codificador disso, porque ele organiza essas ideias e pega uma série de fenômenos que já existia, porque ele põe muito essa questão do que é os espíritos, assim, alguns citados não tinham exatamente uma noção de espírito como uma totalidade. O Mesmer mesmo acreditava mais numa questão de cura com as mãos que não tem tanto a ver com os espíritos, e havia aqueles que efetivamente faziam experiência com espíritos, como o Jackson Williams e as irmãs Fox, que de fato faziam já umas questões voltadas para entender espíritos, para perceber isso nesse universo que está presente, que nós não temos todo o conhecimento que gostaríamos de ter, justamente porque somos seres limitados e que não temos a capacidade de entender a tudo aquilo que Deus nos coloca, tudo aquilo que Deus vai nos organizando, e que é algo que supera o nosso conhecimento. Visto toda a complexidade do universo, de tudo que não conseguimos saber,
não resta outra explicação senão a afirmação de que há algo maior no universo, aquilo que nós não conhecemos e que está para além do conhecimento científico, essencialmente também, porque é absolutamente inválido supor que tudo possa ser explicado cientificamente num universo onde a gente não entende quase nada sobre quem somos, sobre o que temos e que nisso já teríamos toda essa complexificação. Isso é inválido de dizer, embora não seja falso. E aí, conforme isso vai acontecendo, nós temos em Allan Kardec alguém que consegue organizar essas ideias, que consegue dar novas visões para isso e que traz para a atualidade a ideia da religião como algo que sedimenta e vai fundamentando o mundo por causa disso. Ele recupera o que seria a ideia religiosa, é um profundo leitor da Bíblia também, então tem uma base muito forte de conhecimento das sabedorias do Antigo e do Novo Testamento, que não são poucas, porque apesar de serem textos tão antigos, ainda hoje impressionam por sua capacidade, por sua explicação, e cada vez que se relê descobre novos pontos sobre o universo, e ele consegue, através disso, dar esse ponto necessário sobre o que seria cada uma dessas coisas, e que também trouxe como novidade essa constatação sobre os espíritos, sobre essa sistematização do que seriam os espíritos e como eles se relacionariam com o universo, coisa que os anteriores não conseguiram dar uma base muito forte para isso, e que isso faz do professor Rivaio o grande codificador dessa doutrina, justamente por causa da maneira como ele consegue trazer tudo isso e como ele vai se tornando cada vez mais alguém que explica. E conforme vemos um século que dizem estar se tornando mais religioso do que foram os anteriores, nós vemos não a falência, mas a insuficiência científica, o quanto a ciência não pode existir sem a religião, ou pelo menos alguma visão mais metafísica, algum tipo de visão que supere o que conhecemos, porque o mundo não possui fundamentos apenas no que é científico, e a gente consegue ver isso cada vez mais. E eu acho que a partir de tudo isso veremos um mundo que poderá entender cada vez melhor o tripé que o professor que Allan Kardec já tanto nos explicou, que o mundo é científico, religioso e filosófico. A partir disso, temos alguém que não pode ser considerado propriamente um profeta, mas sim um estudioso, alguém que dedicou sua vida e colocou temas muito importantes para o ser humano e que serão cada vez mais bem entendidos. Ele não é profeta porque não teve essa conexão direta com Deus, mas foi alguém que entendeu tudo, colocou nesses papéis e cada vez mais nos ajuda a compreender o mundo. E eu acho que isso é um feito extremamente importante para ele e que faz de Kardec um dos grandes professores nossos, porque nos ensinou a ver o mundo. Então, fico muito feliz de ter falado sobre o professor Rivail aqui. Então, se você gostou do vídeo e está interessado em saber mais sobre espiritismo, se inscreva no canal, ative o sininho e dê like nesse vídeo, porque isso irá me ajudar muito na divulgação e eu poderei continuar fazendo esses vídeos para que eu possa ir divulgando cada vez mais a doutrina. Um abraço, obrigado.